Em um tempo onde a lei era frágil e a desigualdade social extrema, o sertão nordestino se tornou o cenário de uma guerra silenciosa, marcada por perseguições, violência e sobrevivência. No início do século XX, no interior árido do Brasil, nasceu o cangaço, um movimento de resistência armada, composto por homens que carregavam suas armas, sua cultura e seu desejo de justiça ou vingança. Mas essa história não foi feita só de homens. Surgiram figuras como Maria Bonita, Dadá, Sila, Durvinha e tantas outras que desafiaram a sociedade ao ingressarem no mundo dos cangaceiros. As razões de cada uma eram diferentes, mas todas compartilharam uma vida terrível, onde a sobrevivência era uma batalha diária. Este é o relato das mulheres do cangaço, um testemunho de força e resistência. A história de Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita, se mistura à do próprio cangaço. Nascida em 1910 em Glória, Bahia, Maria cresceu em uma família humilde, acostumada com as durezas do sertão. Aos 15 anos, foi obrigada a se casar com Zé de Neném, um primo mais velho que a tratava com desdém e violência. Zé era alcoólatra e infiel, um homem que usava da força para silenciá-la e de quem Maria jamais receberia respeito. Em um tempo e lugar onde a palavra das mulheres tinha pouco valor, Maria parecia fadada a uma vida de submissão. No entanto, em meio a essa vida difícil, um encontro mudou seu destino para sempre. Em 1929, Maria conheceu Lampião, o homem que era temido e adorado por muitos no sertão. Ao lado dele, Maria Bonita não só encontrou um parceiro, mas também uma nova identidade. Ela deixou para trás o lar, o casamento e os valores tradicionais para viver com Lampião em uma vida de fuga e perigo constante. No cangaço, Maria não era apenas uma mulher, ela era a primeira mulher a fazer parte de um bando. Entre os cangaceiros, ela se tornou uma líder feminina, respeitada e amada por muitos. Ela vestia roupas de seda, adornava-se com joias e levava um perfume francês, algo impensável para as mulheres do sertão daquela época. Com Lampião, ela viveu um amor intenso e turbulento, mas que lhe deu poder e respeito. Durante 9 anos, Maria Bonita viveu ao lado de Lampião, enfrentando a polícia, a seca e a constante ameaça da morte. Em batalhas, ela vestia roupas de couro e carregava o mesmo espírito indomável de seus companheiros. A história de Maria Bonita é de paixão e coragem, mas também de tragédia. Em 1938, durante um cerco na Gruta do Angico, Maria e Lampião foram emboscados e mortos pelas volantes. Sua morte marcou o fim de uma era no cangaço, mas seu nome se tornou um símbolo. Maria Bonita, a rainha do cangaço, representa a força e a ousadia da mulher nordestina. Dadá, nascida Sérgia Ribeiro da Silva, é uma das figuras mais icônicas do cangaço e sua história revela a face mais cruel da vida no sertão. Nascida em Belém do São Francisco, Pernambuco, Dadá teve sua infância interrompida quando, aos 12 anos, foi raptada por Corisco, o Diabo Louro, conhecido por sua violência e sua lealdade a Lampião. Corisco a levou à força e a violentou, marcando o início de uma relação complexa e turbulenta. Durante muito tempo, Dadá foi mantida contra sua vontade, mas ao longo dos anos, ela se transformou em uma companheira leal e valente, uma das únicas mulheres a realmente lutar ao lado dos cangaceiros. Primeira vez que eu vi Corisco, eu ia na casa da minha madrinha. Quando cheguei na entrada da porta, antes de eu entrar, eu encontrei uma pessoa. Eu disse: ô, Sussuarana, o que está fazendo por aqui? Ele vim ver minha madrinha. Então eu entrei na porta, na sala. Avistei um homem louro sentado numa rede, os cabelos por aqui, assim, bem vermelho. Eu olhei aquilo, estranhei e voltei. Aí eu disse: vem cá, menina, eu tá com medo, quem morre de medo se enterra vivo.
Mas eu não escutei mais aquilo, vim embora, nunca mais vi. Quando foi um dia à noite, ele apareceu lá em casa para dar comida a um cachorro. Aí esteve um pouco lá conversando com meu pai, ele foi embora. Então surgiu uma questão de uma família que tinha lá, uma família de pessoal que tinha muito criatório, e tem um rapaz estragando o criatório deste homem. Aí a força foi e prendeu ele, bateu muito, estragou com ele. Então eles tomaram por reis que tinha sido meu pai que tinha delatado esse fulano. E esse fulano era conhecido de Curisco. Aí mandaram para eles irem me carregar, que era a vingança que podia ter do meu pai, era carregando a mim, que meu pai queria muito bem a mim. Eu tomando amor a ele que acabou. Tomou amor como mais ninguém. Queria bem, um homem educado, uma pessoa, eu não sei, era um pai para mim, foi um professor, era um marido, era um pai, era um professor. Com o passar dos anos, Dadá mostrou habilidades excepcionais com as armas e se tornou a única mulher a participar diretamente das ações armadas do cangaço. Ela era destemida, enfrentava a polícia ao lado de Corisco e não hesitava em defender sua vida e a do bando. Dadá também se dedicou ao aprendizado. Corisco lhe ensinou a ler, escrever e a fazer cálculos, algo raro para uma mulher naquela época e contexto. Em 1939, quando Corisco foi gravemente ferido em um ataque, Dadá assumiu a liderança em seu lugar, lutando para manter ambos a salvo e buscando tratamento para seu companheiro. Após a morte de Lampião, a resistência de Corisco e Dadá continuou, mas o peso do cangaço estava chegando ao fim. Em 1940, Corisco foi morto em um confronto e Dadá foi capturada e ferida, sendo levada para a prisão. Seus ferimentos a levaram a uma gangrena que quase resultou em sua morte, mas Dadá sobreviveu. Ela se tornou uma das maiores vozes do cangaço, lutando até o fim da vida para que os restos dos cangaceiros fossem retirados do museu onde estavam expostos. Com sua bravura e sua luta, Dadá se tornou um símbolo da resistência feminina. Diferente de muitas cangaceiras, Jovina Maria da Conceição Souto, conhecida como Durvinha, entrou no cangaço por escolha própria. Natural de Paulo Afonso, Bahia, Durvinha cresceu em um lar relativamente estável, mas a promessa de aventura e de uma vida fora dos padrões a levou a aceitar o convite de Virgínio Fortunato, cangaceiro e ex-cunhado de Lampião. Ela entrou para o grupo aos 15 anos, decidida a viver intensamente e a desafiar as regras sociais que limitavam as mulheres. No cangaço, Durvinha se tornou companheira de Moreno, um dos cangaceiros mais respeitados do grupo. Ao lado dele, ela participou de embates e viveu a realidade das fugas e das emboscadas. No entanto, sua relação com o cangaço era diferente. Ela não desejava a violência e sua presença era um ponto de equilíbrio no grupo, alguém que buscava evitar conflitos sempre que possível. Quando Lampião e Maria Bonita foram mortos em 1938, Durvinha e Moreno conseguiram escapar, refugiando-se nas matas. Após longas caminhadas e escondendo-se em pequenos povoados, eles finalmente chegaram a Belo Horizonte, onde viveram sob um novo nome, longe das sombras do cangaço. Durvinha viveu até seus 93 anos e, ao final de sua vida, revelou seu passado aos filhos. Ela é lembrada como uma das últimas cangaceiras sobreviventes e uma mulher que, mesmo em meio ao caos, conseguiu manter sua humanidade. Entre as cangaceiras, há também a dolorosa história de Dulce Menezes dos Santos. Nascida em Porto da Folha, Sergipe, Dulce foi sequestrada pelo cangaceiro João Alves da Silva, conhecido como Criança, que a levou para o grupo contra sua vontade e a submeteu a violências que marcariam sua vida para sempre.
Naquela época, Dulce tinha apenas 13 anos e um amor juvenil por Pedro Vaqueiro, um rapaz de sua cidade. Mas sua juventude foi brutalmente interrompida pela violência do cangaço. Em 1938, Dulce sobreviveu ao massacre da Gruta do Ângico, onde Lampião e Maria Bonita foram mortos. Com idade avançada, Dulce foi uma sobrevivente que carregou as marcas do cangaço, mas também a força de quem superou o sofrimento. Eu era novinha, né? Não sei se eu tinha nem 15 anos ainda. Hoje já estou com mais de 90. Eu não lembro mais, né? É que morreu muita gente, agora eu não lembro mais. Deve estar na história aí do Brasil. Né? É. Morreu minha mãe, morreu meu pai, morreu meus irmãos. Minhas irmãs que me criaram morreram tudo. Quem me criou foi minhas irmãs. A mãe morreu, eu fiquei pequenininha, que eu fui a última. Era a caçula. Aconteceu isso comigo. Então nesse grupo fui, que se eu não fosse eu morria. Tinha que acompanhar. Infelizmente. Eu não fui pro meu gosto, não. Eu não fui pro meu gosto, não. Eu fui a pulso, arrastada, senão eu morria. Se eu não tivesse ido, eu tinha morrido. Estou aqui pela misericórdia de Deus, graças a Deus. Lídia é lembrada como uma das cangaceiras mais belas e também uma das mais trágicas. Com pouco mais de 18 anos, Lídia juntou-se ao bando como companheira de Zé Baiano, um dos cangaceiros mais temidos e, segundo muitos relatos, o mais rico de todos. Zé Baiano era conhecido por sua crueldade, mas também por seu amor devoto a Lídia. Ele a tratava como uma verdadeira princesa, adornando-a com joias e satisfazendo todos os seus caprichos. Lídia era uma mulher que gostava de ser notada. Sua vaidade e seu espírito independente a tornaram uma figura de destaque entre as mulheres do cangaço. Mas a personalidade ousada de Lídia também a levou a um caminho arriscado. Ela começou a se envolver com outros cangaceiros, especialmente com Bentevi, um jovem bonito e loiro que despertou seu interesse. A infidelidade de Lídia foi descoberta e o código de honra do cangaço, que exigia lealdade absoluta, decretou sua sentença. Traída por Coqueiro, um cangaceiro que revelou o segredo a Zé Baiano, Lídia pagou com a própria vida. Zé Baiano, um homem que a amava profundamente, foi forçado a cumprir a punição. Lídia foi amarrada e espancada até a morte em uma execução brutal que exemplifica o quão rígido era o código de honra do cangaço. Zé Baiano, que chorou ao enterrar Lídia, acabou cumprindo seu papel de carrasco por imposição da cultura do cangaço. A morte de Lídia é uma lembrança dolorosa da violência extrema que permeava esse mundo e o preço que muitos pagaram pela liberdade e pelo amor proibido. Adília e Sila representam duas faces da luta feminina no cangaço. Adília, uma jovem de Poço Redondo, foi levada ao cangaço por seu amor a Canário, um cangaceiro valente que enfrentava a morte diariamente. Ao aceitar a proposta de Canário para segui-lo, Adília desafiou as restrições de sua família, que a impedia de usar maquiagem ou de se expressar como gostaria. No cangaço, ela encontrou a liberdade para ser quem queria. Durante 2 anos, Adília seguiu Canário pelas caatingas e, mesmo após sua morte, encontrou forças para se entregar e recomeçar sua vida fora do cangaço. Nesse tempo eu andava com dinheiro, tinha muito ouro nos dedos, no pescoço, nas orelhas, por aqui. Mas não me lembra se já existiu este. Sila, nascida em Poço Redondo, foi raptada por Zé Sereno, um dos homens de confiança de Lampião, quando tinha apenas 14 anos. No começo era apenas uma menina assustada, sem a mínima noção do que estava por vir. Ao longo dos anos, no entanto, Sila se adaptou à nova vida e tornou-se companheira leal de Zé Sereno, com quem viveu uma história de amor e sobrevivência. Após o massacre de Angico, Sila sobreviveu ao lado de Zé Sereno e, depois de anos no cangaço, encontrou uma nova vida na cidade. Sila é lembrada como a vaidosa cangaceira que usava perfumes e vestia-se bem,
até mesmo nos dias de fuga. Ela trabalhou em São Paulo como costureira e tornou-se uma figura popular entre a mídia que queria ouvir suas histórias do cangaço. Com seu jeito alegre e vaidoso, Sila se tornou uma das últimas sobreviventes a compartilhar os segredos de uma vida que poucos ousaram viver. Na morte de Lampião, morreu a Nedina, eu no meio dos soldados, tudo, né? Aí eles gritando, vem pra cá, mas não enxergava, porque a pólvora era forte demais, né? Aí, quando eu levantei atrás de uma pedra, que eu levantei, eles atiraram em mim, mas bateu na cabeça de Nedina, que os miolos dela voou tudo em mim. Aí eu lutei para sair fora, até quando Deus me ajudou que eu saí fora. Essas mulheres do cangaço, com histórias tão distintas e destinos tão marcados, são testemunhas de uma época onde o sertão era palco de guerras, amores e sacrifícios. Cada uma, à sua maneira, desafiou as convenções e enfrentou as adversidades com uma força que, até hoje, inspira a admiração. O cangaço era um mundo de códigos e brutalidade, mas para essas mulheres, ele também oferecia a chance de viver fora dos limites de uma sociedade que não as valorizava. Entre lutas, amores e perdas, essas mulheres deixaram suas marcas não apenas no cangaço, mas também na história do Brasil. Elas foram protagonistas de suas vidas em um tempo em que lhes era negado até mesmo o direito de escolher. Seja pela força das circunstâncias, pelo desejo de liberdade ou pela busca de sobrevivência, essas mulheres desafiaram o destino, deixando um legado que ainda ressoa nas histórias do sertão. Ao olharmos para o passado delas, vemos mais do que personagens de um capítulo violento da história do Brasil. Vemos resistência, coragem e a luta incessante pela dignidade. As mulheres do cangaço não eram apenas sombras dos homens que lideravam os bandos. Elas eram também o coração que pulsava em um ambiente hostil e implacável. Com elas aprendemos que mesmo em tempos de grande violência e injustiça, há quem resista e transforme seu sofrimento em símbolo de força.